bom? Ah, que ótimo, que ótimo. Muito Então, bom. vamos começar a nossa conversa, né? Vamos. Já que o pessoal está vendo você e está me vendo. Então, oi, pessoal. Quem não me conhece, eu sou a Marlise, eu sou terapeuta holística, Reiki Master, trabalho com radiestesia terapêutica, cristais, tudo a ver com a Carmen, né? Por quê? Tudo a ver, né, Carmen? Sim, com certeza. A Carmen, ela é terapeuta integrativa, é Sim, consteladora familiar, né, Carmen? Enrolei sim. aqui. Trabalha com regressão terapêutica há 17 anos, é escritora e faz workshop para mulheres. Mas tem um porém, é advogada também. Como isso, Uhum. menina? Seja muito bem-vinda, Carmen, Oh, aqui obrigada, ao Marisa. vivo. Maravilha. E ainda terminando a faculdade de psicologia, né? Tem isso. Meu É Deus do céu, muita coisa. mulher poderosa, né? Estamos tentando sobreviver, né? Vamos lá. É que Muito bom você estar não. aqui, Marlise. Oi? Obrigada, viu, pelo. Muito bom estar aqui. Essa conversa vai ser bem legal. O tema que a gente trouxe é bem interessante, né? Então vai ser bem bacana para a gente falar. Certo. Você tá me vendo, Carmen? Tô sim, tô te vendo. Pode, Ah, pode então tá continuar bom. aí. Eu não tô te vendo, mas eu conheço a sua carinha. Tá tudo certo. Então tá bom. Tá. Agora, deixa eu perguntar para você, porque eu fico mesmo muito curiosa, e pode ser curiosidade de outras pessoas também. Como você é advogada e trabalha com terapia integrativa há tanto tempo? Você exerce as duas funções, as três ou as quatro? Conta aí para mim. Não, então, essa história é bem legal, né? Então é assim, eu sou advogada já faz bastante tempo, e durante 20 anos eu advoguei, fui professora da universidade, fui coordenadora de curso e tudo mais. E nesses 20 anos que eu advoguei, tudo, entrei bastante na área jurídica, eu sempre fui muito professora de muito ouvir os alunos, sempre fui uma pessoa que ouvia os alunos, até orientava, era bem uma coisa terapêutica também um pouco, né? Mas chegou um momento que eu acho que a vida da gente ela é feita de ciclos, né? Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, e a gente precisa estar atento a isso para que a gente não ache que a vida da gente é uma bagunça, é tudo horrível. E eu cheguei a um limite que eu não aguentava mais ficar de muito cansado, muito estresse, porque o direito ele é estressante, não é uma profissão calma, não é uma profissão muito tranquila, é uma profissão estressante. E eu estava num limite de estresse muito grande. Foi onde eu simplesmente parei, eu falei, não quero mais saber de nada, vou me afastar. E eu sentia dentro de mim como se fosse um chamado. Né, aí entra uma outra coisa bem espiritual, né, bem de espiritualidade, ou de intuição, ou de Deus, o que as pessoas quiserem chamar, cada um dá um nome, mas eu sempre conectada muito a isso, eu sentia que eu precisava de parar. E esse estresse todo me levou realmente a sair, me afastar de tudo. Eu fiquei assim numa depressão profunda, tive uma série de problemas depois que eu saí disso. E depois eu acabei tentando voltar a dar aula, continuar dando aula, porque eu gostava muito de dar aula, mas aí eu tive um câncer de mama. Então eu percebo que esse câncer de mama foi um divisor de águas muito grande na minha vida, e eu senti que eu precisava de curar aquilo e, ao mesmo tempo, deixar para trás o ciclo que passou. Me parece que estava abrindo um novo caminho na minha vida. Então, me veio muito fortemente essa coisa de atender pessoas, de falar, mas como é que na cabeça de um advogado você pode ser terapeuta? Isso é uma coisa que não passa pela cabeça, é meio absurdo, muito. E aí eu fui para fazer essa conexão entre o direito e as terapias, eu fui fazer um curso de coach, né? E foi como se fosse uma ponte entre o direito e a psicologia ou as terapias integrativas, né? E aí eu fiz o curso de coach, mas eu percebi que aquilo era um pouco do que eu já fazia, mas eu não conseguiria, por exemplo, o coach ele é uma terapia, ele não é uma terapia, é uma técnica, na verdade, que trabalha presente e futuro. Mas se uma pessoa tem um trauma passado, ou tem alguma coisa no passado, como é que ela vai trabalhar isso ou ir para frente se ela não consegue se libertar desse passado?
Verdade. E foi onde eu comecei a fazer terapias mesmo de aprofundamento. Então, eu comecei com cinesiologia, não sei se você conhece. A cinesiologia é uma terapia bem interessante, que ela trabalha com as memórias do corpo. O nosso corpo tem memórias, desde que a gente nasceu, desde a barriga da mãe, a gente traz memórias. E aí você busca a origem dos traumas que as pessoas têm. E depois vai na psicoterapia, trabalho, uma série de situações. E aí tinha uma técnica dentro dessa abordagem que chama-se recessão etária, onde você fazia como se fosse uma regressão, uma mini regressão, até o fato traumático. Depois disso, eu me aprofundei na regressão e fui trabalhar com regressão terapêutica. Então, trabalhei bastante com regressão, muitos anos, fui dar aula disso, né? Me aprofundei bastante, e aí entraram as constelações, que já faz 10 anos também que eu já estou nas constelações. Então, assim, sempre muito profundo nas terapias, né? Então, me apropriei bastante disso. Então, há 17 anos eu trabalho com essas terapias. Aí entraram desenhos, entrou pedagogia sistêmica, acabei trazendo o direito sistêmico. Então, assim, uma série de situações. E no meio disso tudo, eu sempre trabalhei com muito grupo de mulheres, porque essa mudança que eu tive na minha vida, aos 47 anos, foi uma mudança muito intensa, e eu percebia que muitas mulheres também tinham essa quebra. Você, por exemplo, é um exemplo também, né? Você também é um exemplo de mudança, né? Então, Sim. quantas mudanças que a gente faz no meio da vida e que a gente fala, meu Deus, para onde eu vou agora? O que vai acontecer comigo? Depois dos 40, dos 50? E isso dá uma insegurança muito grande. Eu comecei a trabalhar com essas mulheres todas que tinham essas dificuldades, que também estavam passando por esses ciclos, né? Términos de ciclos, começo de ciclo, e para onde eu vou agora, eu fico agora. Então, eu sempre trabalhei muito com isso. E é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu aplico muito as minhas terapias, a gente faz uma grande terapia em grupo, e isso é muito interessante, né? Então é isso, a minha vida, dando uma resumida. E aí acabei entrando na faculdade de psicologia para poder fechar tudo isso, porque eu acho que eu precisava de me aprofundar também nas técnicas da psicoterapia, né? É o que você falou agora há pouco, é muito interessante, porque quantas vidas a gente vive em uma vida só, né? Várias. Exatamente, Você exatamente. termina uma e começa outra. Exato, e a gente precisa de entender que isso é um começo, meio e fim, é um ciclo, e que existe um outro ciclo para ser trabalhado. Porque se a gente insiste muito em algo que não está dando mais certo, isso vai dar problema, gera problema. O meu problema foi um câncer. Então, assim, eu tive um câncer porque não é mais isso para você fazer. Lógico, o direito vive na minha vida, né? O direito, eu amo o direito. Então, assim, tudo é direito. Então, eu utilizo muito isso, né, no meu trabalho e tudo mais, mas não é uma coisa mais que eu vou, por exemplo, advogar e tudo mais. Então, agora sobre um outro aspecto, uma outra abordagem, vou dizer assim, né? Certo. Então, é muito interessante o tema que você vai falar, porque é uma coisa que aflige demais todas as pessoas. É relacionamento afetivo. Mas não é só isso, é relacionamento com a família, com os amigos, com as pessoas no trabalho. Então, muitas pessoas têm problema, principalmente no trabalho, se sente perseguida, ou às vezes não se sente bem no local que está, não se sente aceito. É mais ou menos por aí, não é? Com toda certeza. Então, esse tema, eu gosto muito dele, porque nesses 17 anos, e até mesmo quando eu estava no direito, né, 20 anos de direito, a gente sempre tem esse problema de relacionamento. Então, as relações humanas. Então, essas relações humanas começam já, o início dela começa com a gente mesmo, né? Então, quando a gente olha no espelho e a gente já tem algum tipo de problema com a nossa figura, por exemplo, é o meu cabelo, é meu corpo, eu tô gorda, eu tô magra, tô alta, eu sou baixa, e a gente é autocrítica, a gente já começa aí um início de um problema de relacionamento. Então, se a gente não se relaciona bem com a gente mesmo, com uma autoestima, com algo que realmente, um autoconhecimento, a gente vai ter problema lá fora. Então, a partir disso, nós vamos ter o quê? O relacionamento com os nossos pais. Então, as primeiras pessoas que a gente vai considerar na nossa vida são os nossos pais ou cuidadores, né? Então, se não tem pai, se não tem mãe, foi criado pela avó, pela tia, pelos adotivos, enfim, nós vamos ter esse início de relacionamento. Depois a gente vai ter com os nossos irmãos. Depois nós vamos sair
para a escola. Então, nós vamos ter relacionamento com coleguinhas, com amigos, com os vizinhos. Depois a gente cresce e vai para o trabalho. Né? Então, no nosso trabalho, a gente também vai se relacionar com pessoas até que a gente acabe encontrando alguém, né, para nos relacionarmos amorosamente. E aí é que, se a gente já tem conflito com a nossa pessoa e já tem conflito com essas pessoas da nossa família, vai ser muito difícil a gente se relacionar com outra pessoa. Hoje, por exemplo, a gente percebe que o número de divórcio, tem muito casamento, né? Mas tem muito divórcio. As pessoas se divorciam com 1 ano de casado, com 2 anos, no máximo já estão entregando tudo. Então a gente percebe como a dificuldade do relacionamento, ele está problemático em todos os setores da vida, né? As pessoas param um pouco de se relacionar, elas parece que tem uma dificuldade maior de conversa, né? De sentar para conversar. Quantas vezes a gente chega nos lugares e as pessoas estão no celular, às vezes falando pelo celular, um na frente do outro. Então a gente percebe tudo isso. Então era sobre isso que eu ia te falar. O celular, ele veio ajudar, né? A tecnologia em geral veio ajudar muito, mas eu acho que influencia muito nos relacionamentos, né? Modificou muito a forma de se relacionar, concorda? É verdade. Mas aí eu quero entrar num ponto que eu acho que é bem legal, porque aí eu vou pegar algumas abordagens, principalmente da constelação, terapia familiar e tudo, que é bem legal para a gente poder entender. E as pessoas que estão ouvindo a gente vão entender o que eu estou falando aqui. Dentro da constelação familiar, a gente tem algumas leis, né, que toda vez que elas são violadas, e são leis, vamos supor, universais, leis que não estão escritas, mas elas são vivenciadas, e todo mundo já passou por isso, dentro de um relacionamento, por exemplo, quando as pessoas saem do seu lugar. Então, vou pegar um exemplo típico de família, né? Então, tem lá o pai e a mãe e tem os filhos, né? Pai e mãe, eles têm uma hierarquia maior que nós. Então, muitas vezes muitas pessoas saem desse lugar. Então, o pai e mãe estão aqui em cima, eles são grandes, e os filhos estão aqui, eles são pequenos. Vamos supor que o pai morre, ou o pai vai embora, ou a mãe também, qualquer um dos dois, vai embora, e o filho mais velho, que geralmente, né, o filho mais velho sobra para o filho mais velho, sempre, né? Eu sou filha mais velha, então a gente parece que todo mundo espera muito da gente. Esse filho mais velho toma conta, vai para o lugar do pai ou da mãe. E isso, existe uma cobrança do pai e da mãe. Quantas vezes a gente percebeu, por exemplo, que o pai morre, o pai vai embora, a mãe chega para o filho e fala, agora você é o homem da casa. Então ele sai da posição de filho, ele vai para a posição do lugar do pai e o lugar dele fica vago. Quando o lugar dele fica vago e ele fica num lugar que não é dele, ele simplesmente perde a força. E ele não tem força para ele ir para a vida. E muitas vezes a vida dele é meio, vamos dizer assim, truncada, emaranhada. Ele não consegue, parece que ele ficando no lugar do pai e inconscientemente fazendo um acordo com a mãe, parece que ele está casado, entre aspas, com a mãe, e os irmãos dele viram como se fossem filhos dele. Quando ele vai conhecer uma pessoa para se relacionar com outra pessoa, vai ser muito complicado esse relacionamento. Não é fácil. Porque ele já traz uma carga muito pesada da família de origem dele para que ele possa se relacionar com essa outra família, que seria a família dele. Então você imagina que quando ele entra na outra família, que ele conhece uma mulher, essa mulher também traz toda uma bagagem, uma carga da família dela. E essas duas pessoas, elas vão se entrelaçar e isso existe uma série de problemas que acontecem mesmo dentro dessa família, né? E muitas vezes quem vai sofrer são as crianças. Então, a gente começa a perceber que os filhos é que vão gerar as consequências desses emaranhados, desses problemas de relacionamento de pai e mãe. Né? Então, as crianças pagam a conta, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Eu tenho a impressão que isso acontece na maioria dos casos. Eu estou errada? Sim, não. Tem muitas situações difíceis, né? Por isso que muitas vezes, quando as pessoas chegam até nós com dificuldades de relacionamento, e a gente faz esses encontros, workshops de relacionamento, é exatamente para que a pessoa possa identificar onde está o problema dela. Porque muitas vezes a gente não vê o problema. Você vivencia aquilo, acha que aquilo é normal,
a vida vai passando, aquilo é uma correria, e você não para perceber aonde está, vamos dizer assim, o problema, né? O bloqueio que está ali. Além disso, né? Então vamos dizer assim, a ordem, né? Muitas vezes, num relacionamento, e isso a gente pode perceber não só relacionamento amoroso, a gente pode ver isso no relacionamento na escola, professor-aluno, a gente pode ver o chefe e o subordinado, a gente pode ver numa relação de amizade, a situação da pessoa querer cuidar do outro. Então, por exemplo, se eu sou professora, eu não posso sair do meu lugar de professora quando eu vejo um aluno com muita dificuldade. O aluno, vamos pegar a criança, né? O aluno chega, tadinho, naquele dia ele não trouxe o lanche, ele veio sujinho, ele veio com problema. Então a professora se compadece disso e sai do lugar de professora para ser a mãe daquela criança. Percebe? Quando ela sai desse lugar, ela arruma encrenca aqui. Então, é óbvio que a criança, ela sabe que ela tem uma mãe. Como é que a professora pode ocupar um lugar que não é dela? A mesma coisa, namorado, namorada, marido, mulher, quando a mulher resolve ser mãe do marido, tá? Então, ela sai do lugar de mulher. Veja, o homem, ele precisa de uma mulher e a mulher de um homem. Quando essa mulher, ao invés de ela ser a mulher dele, ela passa a ser mãe dele, ela deixa o lugar dele vago, dela vago. E alguém pode ocupar. Percebe isso? Então ela sai do lugar dela. E muitas vezes tem homem também que quer ser pai da mulher, né? Ou quer ser, ou ele mesmo tem uma posição de filho, né? Então ele está procurando uma mãe, não está procurando uma mulher. Então esses emaranhados existem muitos nos relacionamentos. E as pessoas não se dão conta. Então muitas vezes é a mulher que trabalha bastante, né? E o marido está lá como se fosse mesmo filho. E essa relação vai durando durante muitos anos, até o momento em que alguém fica doente ou alguma coisa acontece e aí a coisa estoura. Às vezes acontece uma doença e não se separam, e às vezes vão levando esse relacionamento. E eu já ouvi inúmeras vezes mulheres dizendo, mas é ruim sem ele, é ruim com ele, pior sem ele. Entende? Levam isso de uma forma que você fala, nossa, mas será que a pessoa está feliz? Será que é isso mesmo? Então, os relacionamentos, eles têm uns acordos, umas lealdades, algumas coisas inconscientes e invisíveis que fazem realmente com que as pessoas não consigam ser elas mesmas, serem felizes, poderem ter um parceiro, alguém por igual junto com ela. Não alguém que atrapalhe ela, não deixa ela fazer nada como um pai bravo, ou como um filho que é dependente, né? Então, é complicado os relacionamentos. É bem complicado, né? Acho que todos os relacionamentos são complicados, né? Você falou bastante de marido e mulher agora, um se colocar em lugar de filho do outro, que acontece bastante. Agora, existe também esse relacionamento pais e filhos, muito complexo, porque acontece muito de um casal ter só um filho, então esse filho acaba sendo mais mimado. Um casal tem mais de um filho, não necessariamente um casal, e esses filhos também podem competir entre eles pelo amor da mãe, do pai, e se achar, colocar de lado às vezes. E eu comento muito que as mães, principalmente, elas sempre estão olhando mais no momento para aquele que está precisando mais no momento. Isso causa um bocado de problema também, não causa? Causa um problema para aquele que não precisa de nada, né? Então, olha só, já atendi muitos irmãos, assim, é muito interessante, mulheres que têm, então, tem um filho que é mais problemático, mais necessitado. O outro não dá trabalho. Então, aquele filho que não dá trabalho, simplesmente ninguém liga para ele. Ele vai sozinho na escola, ele arruma a roupa dele, ele faz, mas ele é tão carente quanto o outro. É. E o outro tá lá, é doentinho, o outro tem dificuldade na escola, dá trabalho na escola. Então, eu sempre falo o seguinte, as mães precisam de olhar para todos os filhos. É difícil? É difícil, né? Mas precisa, porque todos precisam, todos têm necessidade. Eu falo que o sonho de consumo das crianças é ter o pai e a mãe. O maior sonho de consumo de criança é ter pai e mãe. E quando a mãe presta atenção na criança, é muito bom. O pai também é importante nessa história.
Então, quando só dá atenção para um filho, o outro com certeza sente. Com certeza, eu ouvi diversos depoimentos disso. Eu precisava que a minha mãe olhasse para mim. Mas eu não queria dar dor de cabeça para minha mãe, porque o meu irmão já dava muita dor de cabeça. Eu ouvi muito isso. Mas ele tem uma carência, né? Tem uma carência, não tem jeito. Sim, aí ele é o bonzinho, né? E aí essa criança Exatamente. que ficou super carente vai buscar uma mãe numa esposa. É por aí? Às vezes, sim. Porque assim, a gente não dá pra gente colocar, porque nós seres humanos, nós não somos muito cartesianos, sabe? Tudo quadradinho, 2 e 2 são 4. Nós vamos ver todo o contexto histórico dele, né? Porque cada pessoa, ela tem um contexto. Não, como é que ela vai reagir? Às vezes você vê pessoas falam assim, olha, eu não quero ter aquilo que aconteceu na minha família. Então eu vou procurar alguém que seja uma parceira. Pode ser que ele seja isso. Ou pode ser que ele fale, não, eu vou procurar alguém que realmente cuide de mim. Né? Então, porque nós vivemos num país machista ainda. O nosso país é machista, em que a mulher tem que fazer tudo e o homem tem que ficar numa boa. Né? Então, ainda, infelizmente, tem um pouco disso, mas existem exceções. Eu tenho uma frase que todo mundo já conhece, mas é muito verdadeira, que a mesma água que endurece o ovo amolece a batata, né? Uhum. Então, o que cada um faz com aquilo que Você teve que recebeu, passar é diferente. é diferente. Cada um de um jeito. Sim, porque cada um tem uma personalidade, como ele lida com aquilo, né? Então, essas variáveis que acontecem na vida das pessoas é que vai fazer tanta diferença em todo mundo. Mas os fatos são muito parecidos, né? A gente ouve as histórias muito parecidas, só que as pessoas, elas são diferentes. Então, vão reagir de forma diferente, né? Então, é interessante. Então, por exemplo, a gente tem uma outra história que eu gosto muito também, que é aquela. O pai era alcoólatra e tinha 2 filhos. Um filho ficou alcoólatra e o outro filho virou um empresário bem-sucedido, super bem de vida. E foram perguntar para eles: nossa, como é que você, com um pai alcoólatra, você foi tão bem-sucedido e tudo mais? O que aconteceu com você? Ele falou: porque você não sabe você não sabe o que eu vivi com esse pai, né? Então eu não queria nada daquilo que aconteceu com ele. Então eu fiz o contrário. E o outro que virou alcoólatra perguntou: nossa, mas por que você ficou desse jeito? Ele falou: porque você não sabe o pai que eu tive. Né? Eu não tive escolha. Então, assim, os dois da mesma situação optaram por coisas diferentes. Então, não dá pra gente falar que todos aqueles que foram assim é assado. Então, a gente vai ter muito a particularidade de cada pessoa. Né? Porque é interessante, porque quando a gente fala em relações humanas, né, a gente começa a perceber o que cada um de nós traz. Então, a gente vem de uma família que o nosso pai vem de um sistema familiar, a nossa mãe de outro sistema, e a gente une e nós somos a mistura perfeita dos dois, mais aquilo que a gente já traz dentro de nós, né? Então, a mistura disso. Então, nós temos costumes, nós temos cultura, nós temos religião, nós temos a personalidade de pai e de mãe, nós temos a nossa personalidade. Então, essa mistura ela é muito grande. Então, o que cada um de nós é? Então, nós vamos precisar de entender quem nós somos nisso tudo para a gente poder sair e ser um indivíduo. E aí, quando a gente sabe disso, a gente se relaciona com o outro. Só que a gente não sabe quem nós somos e aí nós nos relacionamos com os outros. E é onde dá muito problema. Vide, nós somos uma sociedade em guerra, praticamente, né? Onde cada um quer impor a sua verdade, não é? É bem por aí. Eu estou vendo aqui a Sueli falando, né? Quando a Uhum. pessoa faz o papel de mãe ou pai do parceiro, pode ter sido pai ou mãe daquele parceiro em outra encarnação e ter a tendência de repetir esse papel? Ela está perguntando. Então, eu penso assim, eu acho que essa vida aqui é uma grande oportunidade de a gente fazer tudo diferente. Nós podemos ter uma tendência a ser cuidadores, mas provavelmente essa nova personalidade que nasce nessa vida aqui, a gente tem as tendências, nós temos tendências e tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, o nosso pai é diferente, a nossa mãe é diferente, nós vamos se assemelhar, aliás, nós fomos atraídos para esse pai e essa mãe para a gente aprender muita coisa, né? Eu acho que está tudo certo, não tem nada errado. O que nós vamos aprender com todos eles?
Mas nós temos uma tendência, né? Então eu tenho uma tendência de ser querer mais ser cuidada, ou eu tenho uma tendência de mais cuidar, né? Então, se eu vim aqui e já trago uma tendência de ser cuidada, então talvez eu precise de mudar isso. Então, quem sabe agora eu assumo um papel mais ativo de cuidar, de autocuidado e de sim cuidar mais da minha vida, né? Então, eu acho que a gente tem as tendências, mas eu não acho que a gente tem que repetir isso. E se a gente está repetindo, nós estamos sofrendo. E se nós estamos sofrendo, nós precisamos de parar e falar, opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso de mudar, porque senão vai ser uma repetição. E várias vezes pode repetir, né? Várias vezes. Então, o pessoal pode perguntar, quem está aqui pode perguntar que eu estou de olho e falo para a Carmen, tá bom? E a Carmen vai estar dando um workshop de relacionamento bem interessante no dia 1/6. Fala sobre isso. Como vai ser esse workshop? Isso, nós vamos fazer esse workshop exatamente trazendo todas essas questões, né? Então, primeiro, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com os pais, relacionamento amoroso, né? Que é bem interessante. E tem uma coisa que eu ia falar nesse meio todo, que são as ex-parcerias, né? Então, por exemplo, casou, namorou e tudo mais, e a gente tem a tendência, né? Eu acho que é bem da nossa sociedade um pouco, cultural, muitas vezes, de ter uma dificuldade muito grande com ex, né? Seja ex-namorado, ex-marido, ou mulher, né? Então, esse é o grande problema. Nós não podemos ter problema com ex. A gente precisa de sanar todos os problemas, porque senão a gente não consegue ir para frente, né? Então, nós não conseguimos ir para o futuro se nós tivermos raiva, mágoa, querer se vingar, qualquer coisa do gênero de quem foi. Porque quando a gente começa a perceber aonde estão os nossos problemas efetivos num relacionamento, nós começamos a deixar para trás essas situações. Então, quando eu percebo como é a relação que eu tenho comigo mesma, qual é a relação que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, que são a base, a nossa origem, né? Quando eu começo a perceber o relacionamento que eu tenho com os meus amigos, com os meus parceiros ou parceiras de relacionamento amoroso, e eu começo, e eu não tenho como olhar para o futuro, eu preciso de resolver tudo isso antes. Então, se eu não resolver isso e não olhar para todo mundo com amorosidade e tudo mais, e não preciso nem falar em perdão, hein? Porque eu não acredito muito em perdão. Eu acredito em mudança de raciocínio. Então, eu vou começar a olhar para a vida dos outros, para entender o que realmente o outro está trazendo para mim, para que eu possa me desconectar dele. Então, nesse workshop, a gente vai trazer essas situações de cada um, né? Cada um trazendo as suas histórias, para que as pessoas possam realmente se desconectar dessas histórias passadas, para que ela possa caminhar para o futuro. Porque o que mais a gente ouve, não tem ninguém bom no mundo, eu não encontro mais homem nenhum, nem mulher. Existe, o problema é que a gente está assim, vedado, com os olhos fechados, olhando para outras situações, e eu não consigo ver quem está do meu lado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui da Vandisa. Ela tá falando aqui, observando pela constelação, o ex continua no nosso campo? Então, na verdade, é assim, eu ia falar da terceira lei. A terceira lei chama-se pertencimento, né? O pertencimento ninguém pode ser excluído. O ex faz parte da sua história. Então, quando você conta a sua história, não dá para você falar, eu não tive ninguém no passado. Teve, né? Tive um namorado, teve outro, teve um marido, etc, etc. Então, o que acontece? Ele faz parte. Não é que ele está no nosso campo, mas ele faz parte da sua história. E na medida em que você fala, para mim morrer o ex, é como se você ainda tivesse conectado com essa história. Essa história não foi passada limpo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que passar limpo essa história, ficar numa boa, e aí eu posso olhar para frente. Porque o que vai acontecer quando você exclui o ex? Olha que interessante. Você excluiu o ex, você vai encontrar um outro igual a ele. Pode perceber, tem gente que fala, nossa, parece que eu tenho o dedo podre, eu encontro sempre uma pessoa com a mesma característica. Porque você ainda está com raiva daquele ex. Então, resolve a parada com o ex, porque ex, gente, mal resolvido é a maldição da múmia. Vocês entenderam? Tem que resolver bem, porque senão você não caminha para frente.
caminha mesmo, mas a Não gente costuma chamar o ex de falecido, né? Isso é ruim. Então, mas não pode, não pode. Ó, Ele está vivo, bem resolvido e vamos embora para frente. tem mais uma perguntinha para você aqui, ó. Pode falar. A Ana Alves está perguntando. Gostaria de saber sobre os relacionamentos em que os cônjuges se tratam como pai e mãe. Como orientá-los no decorrer das terapias de casais? Isso existe muito, né? Existe O casal não muito. fala mais nome depois que tem filho, só chama um de pai e o outro de mãe. Então, vai depender muito se eles realmente têm esse papel efetivo, né? Na relação, eles podem até te chamar de pai e de mãe, mas eles são marido e mulher? Existe um homem e uma mulher nessa relação? Ou existe aí uma relação paterna e materna? Porque quando existe paterno e materno, o afastamento do relacionamento sexual, por exemplo, acabou. Né? Então, aí viram amigos. Aí não existe mais uma relação marido e mulher. Né? Então, tudo, como eu falei anteriormente, tudo vai depender de cada um. Né? Não dá pra gente falar, todo mundo que faz isso acontece. Não, às vezes chama de pai e mãe, mas eles são super unidos, são parceiros, estão juntos, são iguais. Né? O problema é quando um resolve realmente ser o pai ou a mãe do outro, e o outro não faz nada, fica só esperando que o outro resolva, que o outro faça. Né? Então, tem uma coisa antiga, né? Que a gente vê dos antigamente, isso nossos pais e nossos avós, em que a mulher servia o marido o prato dele na mesa. Né? Isso pode acontecer ainda? Pode. Quem é que faz isso? É a mãe. A mãe é que serve o marido na comida. Ou você faz a comida, coloca na mesa, cada um se vira. Né? Porque senão a criança você serve ela. Mas o adulto já tem que se servir. Então, se não se serve, ele ainda está numa posição infantilizada. Então, será que tem condição de ter um relacionamento, de ter uma vida adulta? Né? Então, essas questões que a gente precisa de observar. Então, é o dia a dia mesmo, não tem problema de chamar. O problema é a atuação de cada um. O problema é como é o relacionamento deles, né? Exatamente, exatamente. E aí, como que vai ser, como vai ser esse workshop? Como que você vai trabalhar esses temas? Então, existe vamos dizer assim, um começo dele, né? A gente vai começar falando a respeito desses temas. Eu vou trazer algumas questões para que as próprias pessoas comecem a se colocar, né? E verificar como que vai ser como que é a vida dela. Ela vai se colocar dentro de algumas situações. E aí nós vamos fazer uns movimentos sistêmicos, né? Então a gente vai trabalhar sistemicamente com cada uma dessas questões. Então, com ela mesma, porque tem uma coisa que é importante, que a gente precisa de entender, que quando a gente entra em dificuldade, principalmente na infância, por exemplo, com ausência de pai ou de mãe, ou por exemplo, ou o irmão que teve atenção, eu não tive, muitas pessoas, elas se desconectam. Então, nós somos conectadas, né? De repente, ela se desconecta dela. Quando as pessoas se desconectam uma da outra, ela se desconecta da própria essência dela, fica muito difícil dela ter autoestima, dela ter uma autoafirmação. Né? Então, ela sempre vai depender que o outro elogie ela, que o outro faça alguma coisa. Então, nós vamos descobrir como cada um está nisso. Depois, que eu vou estar falando. Então, a gente vai fazer uns exercícios, vivências dentro do workshop, com essas 4 fases. Ela com ela mesma, ela com os pais, ela com os relacionamentos e ela com o futuro relacionamento. Então, a gente faz 4 etapas que são intensas, sabe? É choro, é conversa, é riso, é alegria, é muita emoção, sabe? Eu acho que isso é o mais interessante do workshop. E no final, o depoimento de cada um, né? Que vai trazer à tona o que veio e como que você sai já com uma consciência de falar, nossa, eu nunca pensei que isso tivesse acontecendo ainda, que foi assim. A gente acaba descobrindo muitas coisas de nós mesmos. Isso é muito legal. Vai cavocar lá no fundo, né? Vai, é profundo, não é uma coisinha leve, não. Ninguém vai ficar contando história só. Nós vamos trabalhar com isso profundamente, isso é muito bom. Então, muito legal. a gente vai preparar bastante lencinho. Tem que ter. Você tem que ter. já aplicou esse workshop aí em São Paulo, né? São Paulo, então, já deve saber um monte de choro. Já
já fiz em São Paulo, em Mogi. Mogi das Cruzes é uma cidade aqui a 60 quilômetros de São Paulo. Eu já fiz lá também. Já fiz vários. Aqui em São Paulo eu já fiz vários. Né? Então, ele é muito bom. Ele é bem interessante por conta disso mesmo, né? Dessa vivência que as pessoas têm e descobrirem coisas que elas nem imaginavam que elas ainda tinham dentro delas. É autodescoberta mesmo, é bem legal. E libertação, né? Isso, principalmente. Se libertar de carregar coisas que não pertencem mais a ela. Sabe, que não valem mais. E muitas vezes a gente carrega coisas de anos. E a gente percebe isso quando as pessoas estão doentes. Né? Então, as doenças, elas são psicossomáticas. Então, assim, a doença é um pensamento repetitivo, um sentimento repetitivo, comportamento, aquilo vai e solidifica no corpo. E o número de medicamentos que as pessoas tomam, tá? Então, isso tudo já é um sintoma de que tem coisas mal resolvidas no passado. Então, vamos olhar para isso. E a pessoa tem que vir para o workshop disponível. Eu estou a fim de resolver isso. Né? Eu quero, porque quando você está disponível, o milagre quem faz é você. Né? Então, você está disponível, então aí a coisa flui, acontece. Né? Isso é muito bom. Sim, conheço o seu trabalho e sei bem como você faz isso. Faz a gente se libertar de muita coisa. Então, vamos convidar todo mundo. Dia 1/6, agora, vai ser um sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. E vai ser aqui no meu espaço, aqui em Botucatu. Então, ela vem de São Paulo para aplicar. As vagas são limitadas, tá? Cada turma vai ter 9 pessoas, correto? Isso, exatamente. Porque é um número bacana, porque dá para a gente observar cada um. Eu acompanho cada pessoa nesse grupo, porque se tiver muita gente, a gente se perde, eu não acho legal. Eu gosto de dar atenção para cada pessoa. É um grupo pequeno e ele fica muito bom. O resultado dele é muito bom. Eu já fiz com grupos maiores, mas eu gosto do grupo menor. Eu acho que isso... Porque todo mundo sai bem, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o resultado realmente é muito melhor. Dá atenção a cada um, né? Exatamente, Porque exatamente. todos são diferentes e estão buscando, trazendo coisas lá de dentro diferentes um do outro, não é isso? Sim, e é legal porque nos cursos, geralmente, a gente traz muita coisa no sentido de pessoas de 20 anos até 60 anos. Então, geralmente mulheres, tá? Quase 100% dos meus cursos são todas mulheres. Então, vão trazer situações diferentes. Né? Então, situações, questões diferentes, a vivência delas são diferentes, mas isso é muito rico. Porque uma de 20 pode aprender com a de 60, de 40, de 30, e todas aprendem uma com a outra. E, nossa, eu vivenciei isso, eu estou vivendo isso agora. Então, é uma troca muito bacana de experiências. Olha, aqui tem a Roberta falando que você é maravilhosa, que você que legal. é a terapeuta dela, evoluiu muito com ela. Então, que legal, que bacana. Não, muito bacana. Obrigada, Roberta, beijo. Eu acho que foi muito legal esse bate-papo, você não acha? Eu acho bacana. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, né? Se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa. Eu sintetizei bastante, né? Porque são muitas questões para a gente falar a respeito desse tema. Eu gosto bastante, porque é um tema que tudo é relacionamento. A gente vai na padaria para comprar um pão, para comprar qualquer coisa, é relacionamento. A gente tem bom dia, boa tarde, é com todo mundo. E a gente às vezes percebe que tem muitas pessoas que têm até dificuldade com isso. Então, por que tem dificuldade? Então, não entender, né? Eu acho que é legal buscar. Muita gente estuda, tem dificuldade. Hoje a gente percebe muito com os estágios que a gente está fazendo na psicologia, o bullying muito forte, né? Então, assim, o bullying está muito complicado, agora passou a ser crime. Então, assim, o que acontece? As pessoas têm problemas de relacionamentos. Tudo isso são relacionamentos, né? Então, é difícil as pessoas lidarem uma com as outras, né? Então, eu acho que é importante conhecer esse tema. A gente pode começar a fazer uma série de lives quebrando esse tema. Sim. Em vários.
Sim, sim, é verdade. Aí, Dá né? muito assunto. Dá muito assunto. Porque bullying, por exemplo, dá pra gente fazer uma live sobre isso. Tem muita questão para tratar, tem o abuso sexual, né? A gente tem muitas coisas que a gente pode falar dentro das relações humanas, né? Fala sobre, bom, enfim, tem tema que mais a gente tem, né? Que eu, que eu gosto demais. Não, muito tema e com toda a sua experiência e com todo esse amor que você coloca em tudo que você faz, é uma bênção. Nós Legal, somos muito todos bom. gratos. Legal, legal. Eu Tem sou perguntas aí? Eu grata acho que eu pela estou vendo alguma parceria. coisa aqui. Oi? Isso é bom. Tem alguém que falou alguma coisa aqui no chat? Dá uma Deixa eu olhadinha. ver. A Helena perguntando qual o valor do encontro. Helena, é R$ 150 o valor do encontro, tá? Vai ser aqui no meu espaço onde você já fez um curso comigo de energias, tá Legal, bom? legal. Tem mais alguém aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui que eu vi alguma coisa aqui. Deixa eu ver, a Tamires falando que você é Ai, maravilhosa e ela bonitinho. tem razão, que ela acompanha, que você acompanha todas as pessoas. A Regiane Nardelli, linda, lá de Bauru, né? Ela falou, ó, me identifiquei muito em alguns assuntos. Gostaria de saber sobre o valor. Foi o que eu falei agora, Rê. R$ 150 o workshop. E vai ser aqui no meu espaço, tá bom, Rê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pulei. Acho que é isso. Legal. Rosângela. Ela agarrou minha amigona do fundo do coração, falando parabéns pelo lindo trabalho, gratidão. Ela é uma fofa também, minha amiga. Legal, bacana. Eu acho que é isso, né, Marlise? Já passou o tempo aí, porque daqui a pouco ele começa a pitar, que deu 1 hora aí, já deu ou não? Eu acho que já está perto disso. Tá, porque senão ele apaga de vez na nossa cara aqui. Ele apaga a Então, gente aqui. só para a gente poder, assim, concluir, fechar, eu penso assim, que nós estamos no momento planetário de uma grande transição. Essa transição começa dentro de nós, né? Eu acho que no momento que a gente ouve tanto essa palavra de transição, no momento tão conturbado como a gente está vivendo, nós precisamos de olhar para dentro, né? E o que as pessoas estão fazendo é olhando para fora, uma atacando a outra, a gente vê isso o tempo todo. Você não pode ter se eu gosto de azul, você gosta de rosa, pronto, né? Ou gosta de verde, gosta de, enfim, todo mundo. Então, isso é problema de relacionamento. Então, por que isso está acontecendo? Eu acho que é o momento da gente parar para olhar e falar, eu quero viver em paz. Eu não estou com vontade de, sabe, de brigar com mais ninguém, eu quero viver em paz. Então, esse querer viver em paz, consigo mesmo e com as pessoas à sua volta, é que é o grande chamado para que a gente possa fazer. E esse workshop, ele é um chamado, né? Ele é algo que realmente vai fazer com que você comece a observar e falar, nossa, é por isso que eu fazia isso, é por isso que eu faço isso, então eu vou parar e a partir de agora eu vou observar, me observar, porque a gente tem que fazer isso, né? Porque só nós podemos fazer isso, se observar e evitar de fazer, ter tal pensamento, falar determinadas coisas, ou até os meus comportamentos precisam de ser fiscalizados por nós mesmos, para a gente evitar de fiscalizar o outro. Porque tem muita gente fiscalizando os outros, entendeu? E não se olha. E o chamado é vamos olhar para dentro para que a gente possa ter uma vida melhor. Né? Mais saúde, saúde física, mental, emocional, espiritual, Sim. tudo isso. Tudo junto e misturado. Exatamente. Eu trabalho muito com isso e fico medindo a energia desses Sim, campos do pessoal e a coisa tá feia. exatamente. Você conhece bem isso. Que legal. Mas, olha, eu vou agradecer agora a todos que estão aqui ao vivo com a gente, aqueles que vão assistir depois, porque eu vou deixar Uhum, gravado, tá? legal. E a você, Carmen, ó, Maravilha. coraçãozinho para você. Tamo junto, Marlise. Parceria ótima. E vamos lá fazer, fazer a nossa parte, a nossa missão aqui, que é exatamente auxiliar nessa coisa toda. Já que nós temos tanta história de vida, né? Nós já passamos por tantas situações na nossa vida, eu acho que a gente tem muito a contribuir com tudo isso. E essa parceria nossa, esse workshop, vai fazer com que a gente possa fazer essa contribuição para o mundo, né? E para as pessoas.
Maravilha. A idade serve para alguma coisa, ó, experiência. Sim, eu também acho. Ai, tá certo, então. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Carmen. Tá bom. Boa noite e até dia 1/6, pessoal. Aguardo vocês. Legal. É só Gratidão falar para todo mundo aí, comigo, viu, gente? tá Gratidão para todos. bom? Obrigada, Marlise. Beijo.